Olá, meu nome é Amadeu Logarese, eu sou professor aposentado da UFSCar, atuo no Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Ambiental, GPEA da UFSCar. Vamos apresentar aqui um estudo teórico no eixo Práticas e Reflexões em Educação Ambiental, intitulado Aspectos Corporais, Mentais e Sociais no Entendimento dos Afetos em Direção a Encontros Dialógicos. Esse tema surgiu como um complemento de um outro texto que desenvolvemos para o livro que vai ser lançado agora, dia 22, vocês devem estar sintonizados, vai ter uma mesa redonda, vai ficar um e-book, portanto, gratuitamente disponível na rede. E lá o livro se chama Diálogo e a Transição Educadora para Sociedades Sustentáveis, e lá tem um capítulo em que desenvolvemos fundamentos para uma educação ambiental dialógico-crítica. Então, naquele contexto, a ênfase era o diálogo e trabalhamos bastante a questão da palavra, isso como portadora de dialogicidade, de criticidade, enfim. E deixamos reticente este tema que também é muito relevante para o processo educativo, que é o tema, a questão dos afetos, que vamos tratar aqui. Muito bem, sobre os afetos, então vamos começar com uma definição que o Spinoza formulou lá no século XVII, em que ele diz que os afetos são as afecções do corpo e, ao mesmo tempo, as ideias que ocorrem em relação a essas afecções. Vamos tratar primeiro das afecções e depois a gente vai para as ideias. As afecções, segundo ele diz, são modificações que ocorrem no nosso corpo através da qual a gente vai percebendo o mundo e dando conta dos encontros que estabelecemos com outros corpos, com outros seres ao longo da vida. Neste momento, por exemplo, nós estamos nos encontrando, embora os momentos aí sejam entre aspas, porque por conta da tecnologia toda que está na nossa relação, mas de alguma forma vocês estão, nesse momento que vocês estão ouvindo, assistindo esta apresentação, há uma modificação no corpo de vocês, em partes específicas do corpo de vocês, por exemplo, através da luz que caminha da tela para onde vocês estão olhando até a retina dos olhos de vocês, e dali acontece, na retina então acontece uma afecção, esta é a afecção corporal a que se refere Spinoza, e esta afecção vai, hoje sabemos, vai caminhar dali vai ser enviado um sinal neural para uma região específica do cérebro, que fica mais atrás, e essa região vai fazer um processamento e depois enviar as informações para uma outra região mais sofisticada do cérebro, mais frontal, e essa região então vai reelaborar ainda mais uma vez essas informações, integrando com outras informações que vêm de outras partes do corpo, em particular da parte do ouvido de vocês, que estão recebendo ao mesmo tempo este som que eu estou emitindo, que vocês estão recebendo a partir da vibração do ar, do falante de vocês aí, que chega ao ouvido de vocês, a partir de cuja afecção interna no tímpano, alguma coisa assim, a partir dali vai haver um processo similar àquele, que vai chegar na mesma região, a integração, e vocês vão ter uma percepção desta cena. Só que, além dessas duas que nós indicamos, tem as outras três também, que são, essas duas são, a visão e a audição, são sondas esteroceptivas, como se chama hoje, que são capazes de, quer dizer, nós temos 5 esteroceptivas, que são as paladar, o tato e o olfato, e além da audição e visão, então são 5. Mas dessas 5, essas duas são telesensitivas, elas conseguem trazer informações de corpos que estão longe de nós, usando a luz como meio ou o som como meio de transmissão. De transmissão até as nossas partes do corpo que vão sofrer as afecções. Depois a transmissão é neural, química, é fisiológica. Mas tudo bem, tem essa coisa toda química, mas nós, além de sermos capacitados com essa mente, e com este corpo e esta mente, que são capazes de elaborar tudo isso, nisso que a gente está falando, nós somos seres sociais também, não é? Além de sermos corporais e mentais. Então, vocês estão percebendo muito mais do que isso, Não é somente, embora tudo esteja entrando por essas duas regiões, mas há aí
uma leitura, uma possibilidade de inferir o meu estado emocional, que eu estou falando, através dos movimentos que eu faço, porque há uma codificação, há todo um conhecimento social, né, da nossa existência, da nossa cultura, em que indicam para vocês, a partir das expressões faciais que eu desenvolvo e que eu não controlo, a partir dos movimentos que eu faço, embora esteja bastante limitado aqui, vocês estão vendo só um pedacinho de mim, mas mesmo assim dá para ter uma ideia um pouco mais ampla, né, um pouco de uma dimensão, né, que diz respeito ao estado emocional em que eu me encontro. E isso certamente vai ser fundamental para o nosso tema aqui. Bom, indo então das afecções corporais, né, que tem esses 6 níveis, 2 níveis, vamos dizer, né, um de esteroceptivas e outro que é o interoceptivo das emoções e que permitem a leitura mais ampla, como a gente comentou. Vamos falar então das ideias a respeito, que nos ocorrem a respeito dessas afecções. Bom, na verdade já estamos falando, né, que são essas imagens que criamos a partir, né, da relação que estabelecemos internamente entre as regiões afetadas e a nossa região que elabora, que aí existe ainda uma espécie de mistério, nós ainda não chegamos a conhecer precisamente como é que do cérebro, que não é a mente, né, o cérebro ainda é corpo, mas como que das constituições cerebrais emergem as ideias a respeito do que o corpo percebe, né? As informações que ele traz se transformam em ideias, em representações mentais. Mas nessas representações, então, o Spinoza vai classificá-la em 2 principais níveis, que são o nível das ideias inadequadas e as ideias que ele chama de adequadas. As ideias inadequadas dizem respeito a um estado que ele chama de estado de paixão, onde a gente só alcança a compreensão dos efeitos dos acontecimentos a partir dos encontros que temos no mundo. E observando somente os efeitos, então ficamos sem condições, ficamos separados da nossa potência de agir, porque estamos à mercê dos acontecimentos. Nós não conseguimos assumir, né, uma potência de inteligir realmente o mundo e ter condições de agir objetivamente. Então, ficamos nesse nível da paixão, se nos restringimos apenas às afecções, que são os efeitos dos encontros. Se, por outro lado, a gente consegue evoluir para um estado em que consigamos ir além dessa percepção dos efeitos e percebemos também as causas destes efeitos, então ele chama de ideias adequadas, conseguiremos formular ideias adequadas que nos levará para um estado de ação, né? Saindo do estado da paixão, indo para um estado de ação, que é um estado de atividade, né? Com intencionalidade, com objetividade, enfim, de transformação, enfim, que explora a nossa potência de agir. Então, para sair de um estado da paixão para um estado da ação, Spinoza indica uma espécie de rota da alegria, porque ele observa que nos estados de tristeza, porque até aí independe, inclusive, se estamos na paixão ou na ação, mas na tristeza, quando os nossos encontros são encontros com corpos que nos decompõem, né, são corpos que não convêm às características intrínsecas do nosso ser, esses encontros que são tidos como maus provocam na gente um estado de tristeza, que ele chama, e que nos limita, que nos separa da nossa potência de agir, né? Nos distancia da nossa potência de agir. Se, por outro lado, os encontros são bons, ou um determinado encontro é bom, porque há encontros bons e maus continuamente ao longo da vida, né? Enfim, isso nós não temos tanto controle sobre isso. Então, quando os encontros são bons, provocam na gente um estado de alegria, que é um momento oportuno para que a gente explore essa espécie de bônus, enfim, de adendo, de lucidez, que ganhamos por conta desse estado de alegria. Isso ele inferiu lá no século XVII. E depois nós vamos ver que, na verdade, se confirma com dados da neurologia de hoje. Mas quando a gente passa, então, para esse estado, quando a gente tem os encontros alegres, é um momento oportuno para que a gente explore e se mobilize no sentido
objetivamente, intencionalmente, de sair, de superar o estado de paixão e alcançarmos o estado de ação, certo? Então fica essa contribuição do Spinoza, do ponto de vista prático, bastante importante. E agora a gente vai ver, então, um pouco mais localizadamente o papel da emoção nisso tudo. Para falar, então, das emoções de um modo mais detido, vamos recuperar ainda um conceito lá do Spinoza que tem sido muito caro para os neurocientistas de hoje, que é o conceito de conatos, que diz que todos os seres existentes têm uma tendência intrínseca de afirmarem-se em ser o que são, em perseverarem, né, na sua natureza de ser, na sua essência. Então, isso porque as emoções fazem parte de uma série de processos regulatórios que acontecem conosco, né, que compõem a nossa natureza, a nossa essência, e que são processos que têm uma chave mais geral, que podemos chamar de homeostasia, mas que tem alguns que são mais básicos, todos eles são automáticos, a gente não tem um controle, né, direto sobre eles, mas tem alguns que são mais básicos, como os processos metabólicos, né, os imunológicos, de defesa, os processos de reflexos básicos, os processos de dor e prazer, pulsões, motivações, enfim. Mas as emoções surgem como uma espécie de, o Damasio chama de joia da homeostasia, né, joia do processos regulatórios da vida, que são um processo mais sofisticado de defesa e que condiz com a nossa condição de seres sociais de modo muito especial, como a gente já tinha dito. Então vamos ver um pouquinho da natureza dessas emoções, que faz parte desse conjunto de processos regulatórios da vida, né? Primeira coisa a destacar é que as emoções são processos absolutamente corporais, como já dissemos, e acontecem no interior de nosso corpo, a partir de encontros, né, que desencadeiam essas emoções. Esse desencadeamento passa por uma percepção que entra pelos 5 sentidos primariamente lá, das afecções, que vão ser trabalhadas, né, na mente, né, em regiões do cérebro, e vão ser indicadas para um órgão muito particular chamado amígdala, né, do sistema nervoso, que possui, digamos assim, as chaves das possíveis emoções que podemos produzir. Então, quem desencadeia os processos das emoções, quem tem as chaves, é esse órgãozinho chamado amígdala. Para ele, são enviadas as informações, portanto, dos nossos encontros, né? Por exemplo, só para ficar um pouquinho mais concreto, se está vindo, sei lá, um carro na minha direção, alguma coisa assim, este estímulo é considerado por minha mente, pelo saber social, intrínseco, ontológico até, de que eu preciso ter medo disso, né? Tem que desencadear em mim um estado de emoção chamado medo. Então essa chavinha do medo é indicada para a amígdala, que vai abrir a porta deste processo, que é toda uma cadeia de reações que acontecem no meu corpo inteirinho, uma série de movimentos de sinais químicos e neurais, enfim, e que vão me mobilizar, no caso, para a defesa, né? Eu vou fugir, tem uma descarga de adrenalina, tem, sim. As emoções, então, nos dispõem para os domínios de ações, né? Seja em quaisquer situações, não precisa ser essa do medo, essa é um tipo de emoção, tem várias emoções, enfim, mas as emoções, então, dizem respeito a um domínio, nos coloca, né, num domínio de ação. Como a gente já comentou, inclusive, né, em relação ao nosso encontro aqui neste momento. Bom, o que importa destacar também é que a mente tem um papel fundamental, né, como já dá para inferir aí, porque as coisas primeiro passam pela mente, a mente é que vai indicar, né, vai avaliar se esse estímulo, se esse encontro é um encontro que merece, né, que carece de desencadear um processo emotivo tal, ou X ou Y, enfim, de modo a garantir a minha homeostasia, ou seja, de modo a proteger a minha sobrevivência, o meu bem-estar, a minha capacidade de reprodução, a minha capacidade de criação de cultura, enfim, todas as nossas potencialidades da vida
social e orgânica que temos, né? Então, o corpo, como uma entidade fundamental do nosso ser, ele está implicado diretamente, os processos emocionais acontecem para garantir, né, todas essas possibilidades da nossa vida. E, então, esses processos todos que se desencadeiam, eles são enviados também para o cérebro, para regiões específicas do cérebro, somatosensitiva, tem uma região chamada ínsula, cíngulo, enfim. Algumas regiões que são regiões onde são mapeados, através de células nervosas, são mapeados, modificações delas, mapeiam de um modo fisiológico, não é? Corporal ainda, cerebral, mapeiam esse estado emocional e que desses mapas, então, emergem as imagens dessas emoções que chamamos sentimentos. Então, os sentimentos são representações mentais das emoções que acontecem no nosso corpo. Então, as emoções são corporais, os sentimentos são mentais. Não dá para inferir o que uma pessoa está sentindo precisamente quando encontramos uma pessoa, mas dá para inferir o seu estado emocional, a partir dos movimentos do seu corpo, porque, embora aconteça no interior do seu corpo, e eu não enxergo lá no interior do seu corpo, não consigo fazer essa leitura no interior, mas eu consigo, através dos movimentos, através das ações, né, do domínio de ações em que ela se encontra, e na linguagem, etc., a gente consegue inferir o estado emocional do outro, né, no encontro com uma outra pessoa. Tudo isso em Freire, então, corresponde... Bom, antes disso, então, eu preciso destacar que as emoções começam, né, na mente, porque passa primeiro pela mente, porque é aquela avaliação que vai indicar para a amígdala, que vai desencadear a correspondente emoção, que depois vai retornar à mente em forma de sentimento, através dos mapas neurais que são constituídos a partir de informações que migram dos pontos mais diversos do corpo para essas regiões cerebrais que vão mapear para produzir as imagens, que também é um processo absolutamente ainda, estamos numa espécie de pré-história, não conhecemos como é que esses mapas se convertem, né? Deles emergem ideias, emergem imagens das emoções ou do que quer que seja. De todo modo, a mente está no início das emoções e está no final, para ela volta, não é? E essa regulação, essa modulação entre corpo e mente, não é? Spinoza já tinha indicado, né, lá com a sua concepção de que corpo e mente são feitos da mesma substância, então há uma atividade mútua, né, de uma correspondência intrínseca entre essas duas entidades, esses dois atributos, né, da existência, atributos de Deus, como ele chama, e que em Freire essa relação modulatória vai corresponder ao que ele chama de uma indicotomização entre a consciência e o mundo, né? O mundo que para nós é a realidade que significamos, que constituímos através da nossa natureza específica, não é? de criação de cultura, de simbolização, enfim. Essa transformação da realidade em mundo passa por esse processo indicotomizável entre a consciência e o mundo no qual nos fazemos, estamos nele também, e inclusive o nosso próprio mundo interior, não é? Que é o mundo aqui das emoções que estamos falando, além dos outros processos regulatórios que não são tão relevantes para o caso aqui que estamos discutindo. Então, no Freire tem essa coisa da indicotomização e que vai ser muito importante justamente por sermos seres também que ele considera sermos inacabados, né, inacabáveis, portanto educáveis, capazes de aprender, né, ao longo da vida, e aí isto relaciona-se então com a rota indicada pelo Spinoza, da Rota da Alegria, numa exploração que permite, né, ações que vão, movimentos que vão tentar superar o estado de paixão para atingir um estado de ação, né, para alcançarmos e nos apropriarmos da nossa potência de agir no mundo e sermos, enfim, em direção à nossa emancipação e, enfim, às nossas possibilidades de liberdade, inclusive. Bom, teve que ser tudo muito rápido, já passou bastante do tempo.
E, enfim, espero que dê para, pelo menos, provocar algumas questões para a gente discutir na sessão. Um abraço.